Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aí estamos juntos numa nova edição do programa Educação em Foco. Hoje, né, o assunto é, vamos dizer, polêmico nem tanto, né, mas que é curioso demais, gente. Eu nunca ouvi falar sobre o assunto do tema de hoje. Não percam, né? A conversa vai ser boa. Viemos no carro, eu e a Heloísa, trocando já ideia, mas é algo assim que vocês com certeza não conhecem, que esse assunto é tratado aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. É verdade. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E realmente o assunto de hoje é novidade. Imperdível. Bem, nós começamos aí falando um pouquinho do nosso patrocinador, né? O restaurante do FAD, que agora já está com novidade, gente, funcionando até aos domingos, tá? O FAD abriu esse domingo e vai abrir nos próximos domingos. Então, agora é de segunda a segunda, restaurante do FAD funcionando ali dentro do Automóvel Clube. Comida árabe, brasileira e churrasco a quilo. Você também pode pedir pelo delivery 997132969. Quem colocar, né, quem interagir com a gente ali durante o programa, concorre, tem um risco, né, um risco horrível, um absurdo, de ganhar um almoço, olha só, para 4 pessoas do restaurante do FAD. Tudo separadinho, arroz, batata frita, churrasco ou comida árabe, salada. E há quem diga que come até 6 pessoas, né? Depende do estômago aí dessas 4, né? Eu agora estou tentando fazer uma dieta, já dei uma encolhida de novo. Eu costumo dizer que o Fred é uma sanfona de São João, né? Eu vou, volto. Minha vida inteira foi assim, né? Eu sei que é perigoso, mas fazer o quê? É melhor voltar do que ir... e não voltar mais, né? Porque aí vai de uma vez só. Eu, pelo menos, estou indo e voltando. Dentro do possível, eu vou e volto. Não posso ir só. Se eu for e não voltar mais, aí complica mais ainda do que ir e voltar. Enfim, a gente está fazendo um regimezinho aí. Eu, nesse kit, comeria 6 pessoas. Na atual conjuntura minha, que estou tomando... um negocinho para inibir o apetite. Uma coisinha... faz parte. Coisinha leve, né? Nada assim tão pesado. Olha, a canetinha... Eu tenho usado a canetinha, nem é para perder peso. A canetinha que eu uso é por recomendação médica para uma situação de pré-diabetes que eu estava ano retrasado. E aí eu comecei em janeiro do ano passado, quer dizer, já tem 1 ano e 7 meses que eu faço uso. No início, confesso que era com a intenção de perder peso. Mas conforme fui fazendo os exames, foi detectado que a minha insulina fica muito alta, minha glicose fica em 108, em jejum 107. Então, como é um estado de pré, o médico passou uma pequena dosagem que não é para emagrecer, mas que controla para não chegar a diabetes, né? Porque ela emagrece o bolso primeiro, né, Heloísa? O processo de emagrecimento começa no bolso. Mas eu não tomo para emagrecer mais. Então, a minha canetinha escreve, dá para 2 meses. Dá para escrever 2 meses. E se eu fosse para perder peso, a canetinha no máximo para 1 mês. Então, a dose é bem baixa. Já temos ali o pessoal dando boa noite. Maurício, boa noite. Marilza, do sindicato. Neilane, Rosana... Cadê? Marilza, Neilane, Verônica, boa noite. Bem, eu nem falei mais do restaurante do FAD. Eu deixei de falar com vocês. Olha, não paga o restaurante, não paga o estacionamento para você almoçar no FAD. Você pega aquele estacionamento da 13 de maio e... em frente à Secretaria de Fazenda, diz que vai almoçar no FAD, para o carro ali, atravessa um corredorzinho, dá uns 4 passos e já sai na beira da piscina no restaurante do FAD, que você pode tanto almoçar na parte interna quanto à beira da piscina. E detalhe, na hora de pagar, se você disser que assistiu o programa Educação em Foco, ganha 10% de desconto. Na hora. Muito bom isso, hein? Gostei. Né? Porque tem uns descontos de conversa fiada, né? Ganha 10%. Não, 10% na hora de pagar. Deu 30%. Aí você fala depois. Deu 30%. Olha, eu sou ouvinte lá do Educação em Foco. Eu assisto toda semana o programa do Sindicato dos Professores. Pronto. Aí cai para 27%.
Olha aí, 30%, 10% de 30, R$3. É isso aí. Não é aquela coisa assim, tá embutida. Seu desconto tá embutido, conversa fiada. Não gosto desse desconto, não. E tá chegando mais gente. O pessoal... Tony... você conhece o Tony? Eu conheço. Tony, né? Tony. Tipo da semana passada, né? Samara, boa noite. Alessandro Furtado. Alessandro... Samara é a de semana que vem. A de semana que vem. E a Samara, o Alessandro é amigo da doutora, né? Indicou a doutora de hoje, que vai falar de um tema que a gente... o tema até a gente pode ter ouvido falar, com certeza. Mas a solução para o problema, da forma como ela vai apresentar, garanto a vocês que vocês nunca assistiram uma solução dessa. E eu nunca imaginei que tivesse isso em Campos. Tô dando spoiler para ninguém desligar o celular, o computador e ficar ligadinho aí para acompanhar. E vamos lá, então, né? Boa noite, doutora Natália. Se me permite, né? Boa noite, Fred, Heloísa, você que está em casa nos acompanhando. Boa noite a todos. Espero que hoje seja um momento de muita novidade. Não, com certeza é. A senhora vai trazer um assunto, como eu falei, não é tão... É até conhecido. Agora, a solução, que é algo inédito, e a doutora está deixando segredos para o programa. Tá? Por mais que eu instigasse muitas informações, ela falou assim, não vou dar spoiler no programa, eu conto a novidade. Então, estamos tão curiosos quanto vocês. Pessoal, olha, o tema do nosso programa hoje, né, vai falar de a intoxicação no mundo atual. E aí, a gente sabe que existem várias formas de intoxicação. Talvez a mais comum, aquela que a gente evidencia no dia a dia, às vezes num clima de muito calor, é a questão da intoxicação alimentar. Essa aí é aquela assim, quem não passou, vai passar, e quem já passou, vai passar de novo. Porque é uma coisa que não tem como você pode até ter cuidado, mas você não sabe se aquele alimento que você está ingerindo, às vezes, num restaurante, ou na rua, ou até na sua própria casa, se já está num estado inicial de apodrecimento, e aí babau, vem vômito, diarreia. Mas a intoxicação não é só alimentar. Existem inúmeras intoxicações. A doutora vai focar aqui nas intoxicações que ela trata, né? Eu não vou dar o spoiler mesmo, porque eu não sei qual é o spoiler. E a gente tem a intoxicação também muito comum hoje em dia, que a gente tem que tomar muito cuidado, é a intoxicação também medicamentosa, né? A gente não deve tomar medicamentos, principalmente os controlados, e aqueles de tarja preta, ou antibióticos, né, sem receita médica, porque a gente, até da cultura, né, comum, o antibiótico, se você ficar tomando muito, primeiro que tem que ter receita para comprar, mas tudo bem, nós estamos no Brasil, se eu disser que a gente não consegue, né, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas se você compra um medicamento que requer receita, mas você consegue e toma um antibiótico, conforme você vai usando, quando você realmente precisar do efeito do antibiótico, o antibiótico pode não fazer efeito, porque o seu organismo já está resistente. E você tomou sem indicação de um médico. A mesma coisa acontece com os remédios controlados da tarja preta. Eles, para você comprar, você tem que ter a receita. Mas, enfim, além disso, às vezes alguém da sua família toma e aí você fala, olha, eu estou muito nervoso, estou muito agitado. Me dá aí umas gotinhas. Tem um que é em gotinhas, né? Fred toma 15 toda noite para poder o botão desligar. Mas eu tomo por conta de recomendação médica, né? Eu não tinha muita opção. Era isso ou acordar mais cansado do que eu tinha dormido. Porque o cérebro não desligava, né? Eu preciso tomar as gotinhas. Mas o que acontece? Aí você tem um amigo que nunca tomou, mas que está com uma certa insônia. Aí vai lá e te pede, me arranja umas gotinhas aí. Não tá legal. Você não é médico. Você não sabe como é que foi o dia dele. Você não sabe por que ele está tomando. Enfim, gente, cada macaco, né? Cada um no seu quadrado. A gente tem que respeitar as profissões. A doutora Natália estudou para isso. Ela fez Sou doutora em Biociência e Biotecnologia. Biociência? Biotecnologia. Nossa, tá, e trabalho com saúde integrativa. É uma formação nova, né? Biociência, né? Não, eu me formei na UENF, né? A formação já existe, né? Não, mas em Campos só o UENF.
Biociência e biotecnologia, sim, um centro, né? No qual a gente foi formado. A gente a UENF é pioneira aqui na região norte fluminense nessa formação. Antigamente você devia ter que ir ao Rio ou grandes cidades para poder ter uma formação como essa. Agora, Fred, uma coisa que me intriga muito. Será que existe intoxicação em relação ao celular? Ela vai tocar nesse assunto, né? Me deixou intrigada, curiosa. Nós vamos assistir um videozinho aí básico que vai falar de um tipo de intoxicação e depois a doutora Natália vai deslanchar o assunto pra gente. Solta aí, Gabriel. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, anualmente são registrados mais de 30 mil casos de internação por intoxicação medicamentosa, com cerca de 20 mil mortes no Brasil. Um levantamento do Instituto Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, feito em 2022, revelou que quase 90% das pessoas, 89%, se automedicam. E essa porcentagem indica que a cada 10 brasileiros, 9 têm esse hábito. A mesma pesquisa do ICTQ mostrou também que analgésicos estão no topo da lista de automedicação, com 64%, seguidos dos antigripais, com 47%, relaxantes musculares, com 35%, e ainda medicamentos para tratar sintomas como ansiedade, estresse e insônia, com pelo menos 6% da população. Esse finalzinho, a gente vai falando parte por parte a respeito desses dados que eu trouxe. A preocupação que o senhor trouxe para a gente antes da gravação, né? Até medicamentos usados para transtornos mentais estão sendo compartilhados e as pessoas estão usando, numa proporção preocupante, medicamentos que talvez não seriam nunca os indicados para elas. Exatamente. Como você disse, pelos dados, os medicamentos que não precisam de prescrição são os que mais são usados na automedicação. Sim. Mas os de tratamento de ansiedade, que muitas vezes precisam de receita, algumas receitas que a gente chama de coloridas, que são mais controladas ainda, tem muitos pacientes que trocam receita, né? Então, ele toma um medicamento para ele faz bem e tudo mais, ele vê alguma pessoa, ou um parente, ou um familiar que parece que está numa condição similar, mas ele não tem essa certeza, né? E às vezes vai trocando, entrega o medicamento para ele, porque está sobrando. Aí temos alguns problemas, né? Sobram problemas também, né? Ele deveria estar tomando remédio para si. Problemas. E ele está transferindo esse remédio para outra pessoa, que não vai. Como ele vai continuar esse tratamento, sim, sabe? E sem saber a posologia adequada. Às vezes tem hiperdose, então ele fala, não está fazendo efeito, vou tomar um pouquinho a mais. Isso é um perigo, né? Isso é um grande Eu tomo meio comprimido, mas hoje eu estou muito estressado, vou tomar um completo. Isso deve acontecer todos os dias, né, doutor? Definitivamente. Então, as pessoas têm responsabilidades. Quando você faz isso com alguém, provavelmente isso vai gerando um ciclo não virtuoso, né? Vai ser um ciclo vicioso, né? Sim. E aí a pessoa, se ela não conseguir procurar o atendimento médico, de novo, vai postergar a descoberta da causa raiz e realmente fazer o tratamento adequado para ela. Bem, ali, né, exatamente esse pedacinho aí dessa gravação falou da questão da intoxicação causada por medicamentos, né? E, doutora, quais são, assim, os tipos de toxinas que mais a gente entra em contato? Vamos lá. Então, Fred, primeiro a gente precisa entender o seguinte, eu falo muito para os pacientes o seguinte, hoje nós vivemos num mundo totalmente tóxico e nós não estamos, na verdade, ficando doentes, nós estamos sendo intoxicados. Isso é muito fácil. Falar hoje de toxinas presentes em alimentos, presentes em corantes, como a gente tem visto aí, né? O FDA, por exemplo, agora esse ano, ele deu até 2027 para que fosse alterado o uso de corantes, porque corante é derivado de petróleo. Então, assim, isso tudo impacta na saúde. Então, a gente já tem visto esses assuntos serem alertados porque já se sabe que isso tem causado um problema na nossa saúde, um impacto que vai, assim, do mínimo para o máximo. Só que existe aqueles que a gente não vê ainda, né? São muitos tipos de toxinas, né? São várias. Toxinas causadas por metais, toxinas causadas por proliferação de micro-organismos que produzem substâncias tóxicas, que ao entrar em contato pode causar um problema de pele, pode causar uma coisa maior, e aí vai. Então, assim, são N tipos de toxinas existentes hoje na natureza.
Toxinas produzidas por micro-organismos, toxinas que são subprodutos aí de uma série de outros resultados. Agrotóxico, né? Agrotóxico, pesticida, e aí vai, né? Só que isso a gente sabe, né? Porque todo mundo hoje em dia fala sobre isso. Por exemplo, adoçante. Adoçante, na verdade, tirando o stevia, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas se a gente for pegar a história de como o adoçante foi, na verdade, feito, na verdade, ele era para ser um pesticida. Só que aí se viu por um erro ali, né? Dialogando ali na questão mesmo. Por exemplo, saiu docinho. E aí... docinho, né? Mas é então pra a gente matar pode insetos, usar. pestes, Igual né? agrotóxico, né? Foi utilizado com outra finalidade, hoje se utiliza na agricultura. Então, o que acontece? Não adianta, a gente se alimenta, isso é uma cadeia alimentar, né? Você come alface, crente que está comendo alface, na verdade, está comendo um alface que foi tratado ali e que ele tem um certo nível de substâncias tóxicas que estão acumuladas dentro dele. E você come, isso vai passando. E aí vai para carne do boi, né? Para tudo que a gente puder imaginar. Então, assim, o mundo hoje é tóxico. E aquelas, como a Heloísa já citou ali, né? Aquela que a gente não vê, que é a radiação que está em nosso celular, radiação eletromagnética. Então, é muito comum as pessoas não terem, às vezes, um certo entendimento. E, por exemplo, a gente, quando vai fazer o trabalho, a gente fala, olha, a gente dá algumas dicas, principalmente ao dormir, desligar todos os instrumentos eletrodomésticos, portáteis, de tomadas. Porque a tomada está gerando uma radiação ali. Então, tudo isso tem um porquê. Por que hoje a gente está tão tensionado? Tem tantas coisas acontecendo. Por que o cérebro não desliga, né? Então, já existem vários ensaios demonstrando que o próprio uso do celular, quando em contato com o coração, ele diminui a atividade cardíaca. Quando colocado, por exemplo, aí a gente chama atenção aí, já que a educação em foco, dos pais, né, terem o cuidado de pedir para os filhos não dormirem com o celular. Ah, mas é coisa boba. Não, porque a gente não vê. Então, é um invisível que, na verdade, é sutil, mas causa estragos imensos. Sem contar, né, doutora, os casos de incêndio, né? Que a gente tem visto muito. Bota para carregar e dorme, né? E dorme. Então, você imagina, se isso faz um estrago, diminui, né, a atividade do coração, do cérebro, né? Ou pode aumentar, olha só. Então, você está causando uma anormalidade ali. Imagina isso direto. E até infertilidades, né? Os meninos, eu falo, costumo muito colocar dentro da bermuda, né? Próximo do órgão genital. Verdade. Olha, isso pode causar infertilidade. Verdade. Então, toxinas são amplas. Os olhos arregalados, então, né? Apavorados. E a senhora é professora também, né? Eu sou professora também. Não podia deixar de falar esse detalhe. Professora de biologia no CIEP... CIEP da Lapa. CIEP da Lapa, CIEP 057. Um abraço enorme para todos os professores, né, da rede estadual, em especial do CIEP da Lapa, com a direção da professora Ana Paula. Ó, beijão, Ana Paula. Alguém vai mandar esse beijo para ela. Um abraço, pessoal do CIEP. Uma pessoa muito especial também, Mas, enfim. E aí a senhora deve falar isso com eles, deve ficar apavorados, né? Porque... Sim, quando a gente vai falando ali sobre a parte, né? O professor de ciências, hoje em dia, a nossa disciplina ela é muito aberta. Então, a gente tem ali desde o 6º ano até o ensino médio, parte da matéria que a gente consegue trazer a nível de consciência e eles ficam assim, nossa, como assim, né? E aí a gente vai falando de uma forma bem simples para que eles consigam entender que o fato de eu não enxergar não significa que não exista. Eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, não só para os alunos, mas até mesmo no meio dos adultos. Se a gente for falar, por exemplo, das doenças antigamente psicológicas, era difícil um médico, né, conceder, por exemplo, ao INSS, uma pessoa que estava com depressão, porque não é palpável, não consigo pegar, né? Então, assim, mas inclusive, hoje em dia, tem gente até que faz uso, né, errado, né? A gente sabe, né? Enfim, e... perto da perícia, fica lá sem pintar o cabelo, vem descabelado. Vai mancando. Para poder... Eu lembro que há um tempo atrás, quando as pessoas, né, eram diagnosticadas com a depressão, muita gente tinha dificuldade de relacionar aquilo ali com algum tipo de doença. E, inclusive, diziam que era frescura, que a pessoa estava inventando. Hoje em dia, graças a Deus, que essa situação melhorou. Depois bastante, dessa fase, ainda teve a fase de algumas pessoas que realmente tinham, né, de fato, a depressão, tinham vergonha de falar. É verdade. É como se elas, em termos... chega o microfone para cá um cadinho. Há ainda uma meia dúzia aí que diz que a pessoa que está com depressão, ela não tem Deus.
ela não é uma pessoa que tem fé. E a gente vê aí que, historicamente, pastores, padres, líderes religiosos, inúmeros sofrem de depressão. Então, isso aí também foi desmistificado. Né, hoje em dia, a gente consegue lidar com esses problemas psiquiátricos de maneira mais natural. Né? Também um número enorme. Né? Inclusive, poucas pessoas sabem disso, mas existem vários tipos de depressões. Né? A pessoa pode ter uma depressão por vários motivos, inclusive por intoxicação também, Fred. Só que isso ainda não é muito relatado. Né? Relatado ainda dentro da medicina convencional. E a senhora, vamos lá, vamos chegando, né, pelas beiradas, como diz no assunto do programa, porque nem a gente conseguiu, né, Heloísa, captar, né, aquelas coisas todas. A senhora atende numa clínica de saúde integrada, não é então, isso? Eu trabalho com saúde integrativa. Hoje nós temos vários profissionais da área da saúde que trabalham no âmbito da integração, ou seja, entender que o ser humano ele não é um ser fragmentado, é um ser total. Então, você imagina, chega um paciente, o que é a cicatriz desse paciente? Não importa se é uma cicatriz cesariana, se é uma cicatriz, né, que foi ocasionado por uma queda, mas essa cicatriz, por exemplo, está relacionada, inclusive, a alguma doença. Pode estar relacionada à doença. Então, depressão. Eu já tive paciente que nós tratamos a cicatriz e a depressão estava relacionada à cicatriz. Nossa, Natália, isso é loucura. Não, isso não é loucura, isso é ciência. Porém, essa ciência ainda não chegou nos livros didáticos. Ou existem coisas que não chegam realmente de forma proposital. A gente sabe disso, né? De forma proposital, porque existe aí todo um X da questão, não é o foco vai aqui, mexer na indústria farmacêutica, enfim. Então, a senhora, vamos lá, vamos chegando mais ao assunto. A senhora atende na clínica, o nome da clínica? Eu atendo no Connect, no edifício Connect, lá são vários profissionais que atendem lá, pessoal, e atendo no CINF. CINF é onde? CINF fica na Pilinca, ali próximo do Banco do Brasil. É uma clínica, né, integrada de saúde familiar, tem vários profissionais também. E a gente entende o seguinte, o paciente quando chega pra gente, Fred, pra gente não importa qual é a doença. Imagina você, mentalize agora um iceberg. Nós não estamos preocupados em ver o que está em cima. A gente está preocupado em saber qual é a raiz desse problema. Então, a gente vai. E uma das raízes é a intoxicação. Mas, Natália, quase ninguém fala disso. Realmente, não fala nisso. Né? E a intoxicação, ela é tão, assim, absurda, que essa intoxicação, ela, na verdade, é como se fosse um alicerce da casa. Ela é a base, né? Praticamente, de quase todas as doenças. Eu não posso afirmar todas as doenças, porque a gente vai estar entrando em outro campo. Porque as doenças, elas podem entrar de várias formas. E, só para adiantar, a gente não tem somente um corpo físico. Existem vários corpos. E hoje a ciência prova. Nós temos 7 corpos. Então, a doença ela pode entrar pelo espiritual, pelo mental. E a gente consegue hoje, por terapias, né, por análise biofísica, porque eu falei assim, eu sou doutora em biociência e biotecnologia, mas na verdade eu tenho 2 outras formações. Eu sou terapeuta biofísica aplicada à saúde. O que a terapia biofísica faz? Hoje existem vários equipamentos, a gente usa equipamentos para conseguir trazer o equilíbrio do indivíduo de volta. Esse equilíbrio. O que é a doença? A doença é um desequilíbrio, né, do corpo. E o corpo, ele é energia. Já dizia lá Lavoisier na sua antiga frase lá, que ele vivia dizendo que na natureza, né, nada se cria, tudo se transforma. E tudo é energia, Fred. Assim como seu celular termina, acaba a energia, ele desliga sozinho, o seu corpo também ele é uma energia. E aí a gente vê lá, desde o princípio básico, quando a gente fala que o processo fotossintético é o processo de maior importância na face da Terra, porque ele é a nossa base da cadeia alimentar, da reciclagem do oxigênio, que são fatores importantíssimos para a sobrevivência de um ser humano. Aqui a gente vai focar no ser humano, né? Vamos lá. Aí eu tenho inúmeros problemas de saúde. Não vou nem citar aqui, porque eles vão começar a chorar e a gente não está num momento de comoção, né? Não é para isso. Mas eu nem vou dizer quais são, não. Aí eu chego lá na clínica da senhora e falo, olha, eu sou fulano, trabalho com isso, tenho tantos anos de idade, meu ritmo de vida é esse, durmo tantas horas e sinto isso, tenho isso de doença, né? Não vamos entrar nesse mérito, faço uso de mais de 10 medicamentos por dia, o últimozinho são as gotinhas, que me fazem, né, desligar para poder começar o dia seguinte de maneira mais tranquila. E aí a senhora faz o que comigo?
Então, não manda embora e dá adeus, não, né? Porque... Não. A gente acolhe. Acolhe. Vamos lá. A gente inicia um processo chamado de anamnese, de duas formas. A gente tenta ver o que está acontecendo, né? Fisicamente, biofisicamente falando, o que está acontecendo com os órgãos. A gente faz ali várias perguntas e fazemos também uma análise psicológica. Nossa, Natália, por quê? Né? A gente faz uma análise, vocês respondem umas perguntas, isso gera um relatório e os pacientes ficam assim impactados. Por quê? O psicológico é um fator que conta demais, porque é um dos fatores que influencia na nossa saúde e às vezes a gente não percebe. Aonde brotam muitas doenças. Pois eu posso ter uma pessoa que está com um problema cardíaco, esse problema cardíaco pode ser, por exemplo, um excesso de um metal, pode ser, por exemplo, a falta de um nutriente, pode ser, por exemplo, porque ele passou por um estresse ou porque ele passou por um assalto. Então, você precisa entender o que levou aquele indivíduo ao processo de adoecimento, porque nunca é um fator, são vários fatores. É como se fosse um copo, onde você vai enchendo, chega uma hora que ele transborda. Alguma coisa transbordou. Então, existem fatores que são predominantes. A intoxicação é um fator predominante, sim, em quase todas as doenças. Não são todas, mas em quase todas. Por isso que eu digo que é a base da saúde integrativa. A gente trabalha com várias etapas. A primeira etapa é fazer o quê? Entender por que o paciente está ali e tentar entender qual é a causa. E existe uma análise biofísica que a gente faz. Essa você vai se assustar agora. Essa análise biofísica é uma análise que a gente vai, de acordo com a anamnese, a gente vai direcionar o paciente, né, para fazer essa análise. Essa análise a gente usa uma foto. Assim, que isso? Uma foto? Sim, porque na foto nós temos o que? A impregnação da sua energia, que é única, é o seu ID, digamos assim. Hoje a gente consegue rastrear o indivíduo pelo celular, computador, saber, né, como. E aí a gente consegue fazer isso também com o indivíduo. Então a gente faz uma análise ampla e essa análise ela vai me dizer o que está acontecendo com o indivíduo. Aí ali a gente tem de fatores alimentares, de problemas de forma mais complexa, e aí a gente vai solicitar as análises de acordo com o que o paciente nos relatou. Tem umas análises mais criteriosas que a gente faz, até dente, pra você ter ideia, a gente consegue mapear quais são os dentes que estão interligados e pode estar relacionado com o problema da saúde. Ô, doutora, nós estamos falando muito em relação ao adulto. O procedimento com crianças e adolescentes é o mesmo? A análise, sim, mas a terapêutica que a gente vai aplicar, a gente tira um pouquinho. Por exemplo, terapia neural é uma terapia já existe mais de 100 anos. É uma terapia pouco conhecida aqui em Campos, por exemplo. Eu só conheço mais 3 terapeutas neurais, porém, só um atuante, além de mim, que atua. É uma terapia alemã. Que é muito conhecido como acupuntura alemã. Só que a acupuntura a gente só usa uma agulha. Na terapia neural, não. A gente usa um estímulo. É como se a gente desse um choque na célula. E esse choque faz todo um processo de reorganização. É maravilhoso. Se você tem um paciente, por exemplo, que chega, deu um problema de AVC e está lá todo torto, você faz um desbloqueio na hora da mão desse paciente. Com criança, você não vai jogar agulha, porque ele vai sair correndo, né? Então, com criança, a gente tem uma abordagem diferente. A gente consegue fazer uma terapêutica, por exemplo, voltada para laser terapia, para outras coisas que a gente tem uma resposta. Suplementação, a gente usa muito suplementação também para tentar... Suplementação, que vitaminas? Para tudo. Suplementação, quando a gente fala, a gente tem suplementação para dormir, nós temos suplementação para desintoxicar, suplementação para desinflamar. Eu tô com uma rinite crônica, uma sinusite crônica e nada resolve. A gente começa a fazer a base, que é limpar esse indivíduo. São fórmulas... Eu estou tentando entender, entendeu, pessoal? Não, essas suplementações são suplementos mesmos que eu trabalho, são linhas que são linhas brasileiras, e essas linhas, elas já existem, só que aqui em Campos a gente não tem, então eu tenho que, às vezes, comprar para poder o paciente... Substâncias. São suplementos mesmo, não é medicamento, é suplementação. É igual, por exemplo, um ômega. Você toma um ômega 3, aí você vai lá na farmácia comprar um ômega. Sim. Eu não recomendo comprar um ômega da farmácia. Eu falo, use o óleo de rã. Óleo de rã é um azeite de rã, que é um poliômega. Ele é maravilhoso, ele não tem corante, ele não tem açúcar, ele não tem... Rã mesmo? Rã mesmo, isso. Então, ele é um azeite... Mas ninguém acha, né, pra comprar. Pois essa é a dificuldade que a gente tem em Campos, né? Os produtos, eu nunca vi vendendo óleo de rã. Não vê, mas aí os pacientes, quando ele precisa de uma suplementação, só que a suplementação é lá no finalzinho. Primeiro a gente precisa, imagina, eu digo assim, você tem um aquário, Fred, vamos tentar entender. O que a saúde integrativa ela entende? Você tem um aquário e seu peixe está doente. O que você faz com o seu peixe? Você leva o seu peixe
peixe ao veterinário, que é o que vai cuidar dos animais, né? Ou você, então, limpa aquela água ali, né? Porque se ele está imerso num ambiente, provavelmente a doença veio daquele ambiente a primeira reação é limpar, né? É limpar o aquário. E aí ver se ele melhora ou não. Ver se ele melhora ou não, alguma coisa. Porque ele está naquele ambiente, confinado. Então, da onde veio a doença? Então, a primeira coisa, a gente pensa em quê? Em limpar a água. Assim também somos nós. Como eu falei que existem várias toxinas, mas tem aquela sutil que ninguém fala. É essa sutil que a gente vai falar. É o que eu falo pro paciente dentro do consultório. Quando chega lá, a gente faz uma análise, às vezes dá uma substância. Falei, epa, a gente precisa mostrar para ele onde está essa substância, para entender qual é a forma que ele faz no dia a dia de se alimentar. Mas essa substância, o quê? Vocês... gente, eu tô fazendo perguntas que você em casa ele gostaria tá curioso. de fazer. Você fura a pele, tira o sangue? Não, as análises são todas biofísicas. As análises são todas via foto do indivíduo, nome e data de nascimento. Como eu falei... Olha a minha cara. Isso é biofísica pura. Isso olha a minha cara. Mesmo de por isso que eu não queria falar, tá vendo? Mas, doutora, eu estou vendo que são várias ações que são realizadas. Então, no caso, a senhora trabalha com outros profissionais, né? Não, assim, cada profissional trabalha no seu... Então, na clínica existem vários profissionais. Sim, aí, tem fisioterapeuta, mas aí... Então, quando o paciente chega, ele vai sendo assistido em momentos diferentes por eles. Então, quando a pessoa vai me procurar, Heloísa, ela já vai procurar a Natália porque ela precisa resolver o problema dela. Uhum. Eu tenho casos de herpes zoster, sinusite crônica, gente que teve AVC, infertilidade, são N problemas. O problema pra gente não nos interessa. Uhum. O que interessa é o que tá causando aquele problema. Então, nós vamos na raiz do problema. E uma das raízes é a intoxicação. A gente desintoxicou, a gente desparasita. Natália, desparasitar as pessoas entenderam por muito tempo, acreditaram na ilusão de que o homem da cidade não tem parasita. Isso é uma grande mentira. Lá em 2010, eu não me recordo agora a data, saiu isso revolucionou a ciência, que foi um grande experimento mostrando que para cada uma célula humana a gente tem 10 células de micro-organismos. Mas, peraí, eu sou mais micro-organismo do que células, né, eucarióticas? Sim, é isso mesmo que a ciência está dizendo. Mas por que você não está doente agora? Porque esses próprios micro-organismos, eles são micro-organismos que estão ali para manter a sua saúde. Isso no mundo, gente, é incrível, porque existe uma interação benéfica. Ela começa a ficar maléfica quando alguma coisa está dando errado. Alguma toxina entra. A toxina, ela é como se fosse um escudo que protege e chama os micro-organismos. Então, quando você desintoxica, automaticamente o paciente já começa a ter uma melhora. Nossa, o que está acontecendo? As pessoas ficam assim, né? Parece mágico. Vai percebendo sem fazer muita coisa. Mas essa desintoxicação, olha eu, fazendo a pergunta de quem está em casa. Aliás, você de casa pode também fazer perguntas, tá? A gente acompanha ali, você escreve no chat e a gente vai perguntando ela aqui. Essa é o quê? É alguma máquina... Vamos falar da prática mesmo, né? Como retirar essas toxinas, primeira coisa, né? A senhora vai olhar minha foto. Primeira coisa, a gente faz uma análise, né? Uma análise biofísica. E essa análise biofísica, ela leva uma semana para chegar pra gente. Eu não faço isso dentro do consultório, a gente manda essa análise pra ser feita. É a foto? É a foto. A foto vai para um laboratório. Vai para uma empresa que faz essa análise biofísica. E aí olha a minha cara, olha, de novo. É muito eu escolho avanço. Ali quais são as análises que eu quero. Existe 90... Esse é um banco de dados que existe 90 tipos de análise. A análise genética, a gente consegue mapear a parte alimentar. Tudo se a pessoa tem alergia, qual é a dieta. Foto comum. Foto. Aí a gente tira num padrão onde não pode ter nada atrás. Se a pessoa tiver óculos, a gente tira, né? Sem maquiagem, para ser o mais fidedigno possível do indivíduo, porque a gente precisa acessar o que a gente chama de campo. Aí, após uma semana com essa foto que foi para um laboratório, essa análise chega e ali vai ter... Ali a gente começa a trabalhar. A gente começa a trabalhar para entender o que está acontecendo. Nunca ouvi falar nisso. Pois é. Você já ouviu falar, Luísa? Não, fala a verdade. Pra mim é novidade. Você sabia que a sua foto era tão assim... Pra mim é novidade. Dizia tanto de você. Pra mim, foto servia só pra desinstalar. Gente, meu Jesus. Aplicativo de banco. Agora, essa importância toda. A gente usa, Heloísa, muito isso dentro da tecnologia. Por exemplo, antigamente, eu ainda sou daquela época... Não sou tão velha assim não, tá, gente? Mas sou da época que o telefone tinha fio, né? Igual o telefone tinha fio. A gente procurava o número no catálogo, né? Essas coisas. Aquela época, né? Enfim, a internet era com cabeamento. Hoje em dia se tirou isso. Por quê? Porque já se sabe isso.
a informação, ela trafega no meio. Não preciso de alguém fazendo a ponte. A informação ela já consegue plasmar pelo meio. Olha a minha pergunta, esse laboratório é no Brasil? É no Brasil. É uma não coisa vou perguntar que... o endereço não, porque não vem o caso, eu não vou trabalhar nisso. Existem só 100 profissionais capacitados hoje no Brasil, eu estou entre uma delas para fazer essa análise, porque a gente precisa interpretar a análise. E nessa interpretação, ela consegue dar pra gente, assim... a gente consegue, inclusive, evitar com que doenças aconteçam. Porque antes de chegar a doença no físico, ela pode estar vindo por outras camadas. Então, a gente consegue acessar e saber o nível, né, de quais são os corpos que essa doença entrou. A maioria dos nossos pacientes entra principalmente pelo mental e o emocional, que são duas... A gente ouve esses relatos assim, né? Por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida muito angustiante, sofrida, geralmente essa pessoa desenvolve o quê? Um câncer. Não estou dizendo que isso não é norma, tem as exceções, mas geralmente é nesse fato, né? Pessoas que são muito estressadas, muito agitadas, não se controlam, nada consegue frear aquela pessoa, ela se preocupa demais com tudo, geralmente chegam aonde? Infarto, AVC. Eu não tô aqui... Não há nenhuma... Isso é fato. E às vezes a raiz isso é fato nosso. Não tá no físico, né? Tá no nosso dia a dia. E a gente não consegue perceber, porque isso ainda não chegou. Uma coisa que veio na minha cabeça agora, enquanto a senhora estava falando, até que ponto as mudanças ambientais que nós estamos assistindo ao longo dos anos têm impactado nessa questão da intoxicação? Muito, Heloísa. E aí, eu posso fazer, você me permite fazer uma didática aqui com vocês? Pode. Muito, porque o professor de história aqui vai saber melhor que eu, né? Vamos lá. A gente tem, em 100 anos, se a gente for pegar, muita coisa aconteceu no mundo, né? A globalização, a industrialização, e aí a exploração de várias coisas acontecendo e vários aditivos sendo colocados, e principalmente os derivados do petróleo, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. E aí, isso tem impactado na nossa vida. Os eletrodomésticos, tudo isso. Então, eu falo assim, a vida que a gente tem tido hoje tem também nos levado ao processo de adoecimento, né? As radiações, o 5G, que já tem muita coisa. Carro elétrico aí, que já tem pessoas que já estão alertando. Pessoas que estão dirigindo em altas quilometragens durante um longo período de tempo, desenvolvendo enjoos. O que é isso? Isso é ciência. O carro elétrico, tudo que é elétrico emite, né? Não só radiação, mas ele vai emitir algum tipo de radiação, mas vai emitir também algum tipo, né, de ondas que vai impactar na gente. A gente tem muito o quê? Íons positivos sendo gerados. Eu não sou professor de física não, tá, gente? Mas a biofísica é isso, é a gente entender a física do corpo. Antes, quando você toma um medicamento, por exemplo, para produzir um hormônio que você não está produzindo, antes do bioquímico vem o biofísico, Fred, né? O biofísico que é energia. Então, imagina, eu tenho aqui os equipamentos que a gente tem aqui na sala, gerando, né, energias positivas. E o nosso corpo é uma energia negativa. Então, positivo com negativo, o que acontece, né? Começa a ter um excesso. O problema, Fred, é quando a gente começa a ter o excesso. E o que aconteceu nos anos pra cá? A gente está tendo muito excesso. E aí, esse excesso tem nos levado ao processo de adoecimento. Então, a gente não está conseguindo... O próprio organismo, ele desintoxica. Só que ele hoje não consegue mais sozinho fazer isso. Porque o excesso tá tanto que a gente não consegue responder a isso. Então, só para você entender, os elétrons é um fator, né, que hoje em dia a gente já está tendo essa questão. Por que o carro elétrico está causando alguns sintomas, como enjoo, né, dores musculares, por causa do excesso de íons positivos. Nosso corpo é negativo. Então, esses íons começam a adentrar no corpo. Porque o corpo humano, nós temos uma barreira que é a pele. A pele é o maior órgão. Esse órgão não é só um órgão de excreção, mas é um órgão também de absorção. Nós absorvemos não só toxinas, mas absorvemos também esses íons que estão presentes na natureza. Então, você vê, né? Como que é complexo. Né? O corpo é complexo. A colega perguntou ali... Qual o valor? Oi, Maurício. Boa noite, Maiara. O valor de uma consulta, né? Porque como é que... tem a consulta inicial, né? Que é a anamnese, né? Aquela coisa toda. Mas vai pro direct. Olha só, se ela não quiser assim ccomentar, coloca pra gente, Gabriel, o Instagram da doutora, o @, faz favor.
Coloca aí. Mas nenhum problema falar o valor da consulta, não, né? Eu não tenho como explicar como que é feito o trabalho internamente, que a gente a consulta demora em torno de 41 horas, mais ou menos. A primeira consulta. Qual o seu arroba, para que ele já vai procurando @ND_Saúde Integrativa. Já vou começar. N de neném D. N de Natália, D de Duarte. Eu já tô seguindo já. @ND_ Saúde Integrativa. Lá a gente tem alguns posts que falam sobre algumas análises, alguns vídeos falando sobre terapia neural, algumas coisas falando sobre cicatriz, a importância da gente tratar essas cicatrizes. Essa consulta, tem várias coisas ali. A consulta é fora exame, lógico. Sim, aí a gente explica para o paciente, faz a anamnese ali a gente entende mais ou menos o que está acontecendo com o paciente e a gente explica o protocolo que a gente vai aplicar nele. Esse protocolo, ele envolve a etapa inicial, que é a desintoxicação e a desparasitação, que são a base da saúde integrativa. Já e começa, essa análise... Nessa consulta você já sai com esse início de tratamento? Se ele quiser, sim, né? Ele pode já começar a iniciar o tratamento. Para desparasitar. Primeiro é desintoxicar e depois, dentro desse protocolo específico, a gente tem que levar em torno aí de 1 mês e meio, ele vai fazer essa parte. Com sessões ou com suplementos? Não, tem sessões. Cada paciente é uma coisa. Por exemplo, tem paciente que está com nível de cortisol lá em cima, então a gente vai, além de desintoxicar, a gente vai suplementar para desinflamar. Mas o nível de cortisol é só depois do exame da foto? Não, tem coisa que a gente precisa entrar rápido, Fred. Tem paciente que chega lá sem dormir. Já bateu o olho, Então, vamos lá. Depende. Assim, a gente tem um percurso, né? Só que em alguns casos precisa acelerar esse percurso para algumas pessoas. Porque assim, Fred, o paciente chega pra gente... porque na verdade a pessoa não vai chegar lá muito sem nada, né? Ninguém procura um tratamento sem nada, gente. Não, é engraçado. Chega lá eu tô bem, com problemas, e problemas são vários. Que ele nem percebeu ainda. Eu tô bem, mas eu quis vir aqui, né? Pagar uma consulta. E pela experiência que a senhora tem, em 20 minutos de conversa já dá para fazer, já dá para captar. Olha, eu vou te dizer, impacta na hora que a gente faz a análise do perfil psicológico. Quando a gente gera o resultado, a gente vai conversando com o paciente ali e vai levando ele a... É assim, muitos se emocionam, né? A gente começa a ver como que esse perfil porque a senhora vai investigando, vai instigando. A gente precisa investigar. E outro, o paciente mente pra gente, né? A gente sabe disso. A mente mente pra nós mesmos. Nós nos auto-sabotamos o tempo inteiro. Então, meu grande mestre dizia o seguinte, olha, vocês precisam olhar os sinais. Então, a gente olha... Aquilo ali, @ND. Isso aí. Saúde Integrativa ali, Saúde Integrativa. Entra lá tem alguns posts falando. Tem também os portfólios também, os digitais que a gente manda falando um pouquinho. Antigamente esse portfólio era de 19 páginas, Fred, você imagina. Era uma página para cada terapêutica explicando, né? Tipo assim, o que seria um canabidiol homeopático, né? O que seria um suplemento, o que seria uma terapia de hormonais, uma terapia... como de desintoxicação, que a gente usa hoje um processo de cataforese, onde a gente joga uma polaridade inversa e a gente consegue tirar a toxina, como se fosse um imã. E a gente consegue. Então, a gente explicava isso em cada página. Era muito grande. Aí, quando chegou esse ano, eu falei, não, gente, eu preciso melhorar isso. Aí, nós melhoramos isso em um trifolder. Aquilo que era 19 páginas, nós transformamos em uma folha 4 em 3 partes. Mas vamos lá, e o valor da consulta inicial? A consulta, ela é R$250. Preço acessível. A gente leva ali doutora Natália, eu estou vendo que nós estamos falando tantas coisas importantes e, de repente, o nosso público ainda está um público reduzido. A senhora teria possibilidade de fazer palestras em escolas, no caso de um convite? Então, Heloísa, nós lançamos esse mês de agosto, um projeto chamado Mais Saúde. Foi a partir daí, né, que o Alessandro mandou. Alessandro, um abraço. Isso aí, tá assistindo a gente lá. Tá assistindo a gente. Alessandro eu conheço há um bom tempo, né? Nossa. Nossas filhas são amiguinhas e tudo mais. Tá na nossa diretoria a partir dessa gestão e tem feito diferença, né? Ele é ótimo. E aí, o que acontece? A gente tem um folder, né, que a gente faz essa divulgação, mas esse projeto, na verdade, surgiu agora em agosto, tem 2 semanas, que é um projeto da dificuldade que eu comecei a perceber. As pessoas chegavam lá no consultório e eu tinha que explicar, fazer uma aula, uma mini aula para explicar algumas coisas ali para o indivíduo entender, porque as pessoas, primeira coisa, acham que isso é esoterismo, não, isso é ciência.
a gente começa a falar assim, ó, como assim? Né? Por que hoje a gente tem musicoterapia, a gente tem cromoterapia, terapia das cores? Deve ter gente que vai achar até que é religião, né? Não tem nada a ver. Não, assim, tem nada a ver. Olha só, através da minha foto vai ser feita uma análise da minha saúde. Macumba, não. E a gente explica a base biofísica, como eu falei, né? Por que o carro elétrico hoje está causando isso? Porque são íons positivos, íons negativos começam a dar problema. Então a gente começa a explicar de uma forma simples. Eu falei, gente, as pessoas precisam, carecem dessa informação. Então esse projeto surgiu, Heloísa, justamente para levar para as pessoas, qualquer pessoa, qualquer público, e levar essas informações que eu ainda preciso fazer, né? Fred e Heloísa me deixaram fazer aqui um X da questão. Ela vai fazer uma dinâmica, não é isso? Que para mim assim, é o fundamental. A gente falou de alimento, intoxicação por alimento, entrevista boa é de coisa. Né? Olha lá, minha irmã disse que ela não pode ir porque vai descobrir tanta coisa. Olha, Verônica, vamos parar de tirar foto, hein? Nossas fotos dizem muito. Mas vamos lá, tem uma intoxicação muito sutil que ninguém fala disso e não tá nos livros didáticos, e a gente fala assim, a gente precisa falar sobre isso. Porque isso tem a ver com saúde pública. E aí eu vou pedir para você pegar seu celular em casa agora, vocês também pegam aqui, né, Fred e Heloísa, digitem no Google assim, mapa da água. Digita mapa da água e entra ali naquele link. Vai ter um retângulo e você digita o nome da sua cidade. Se você é de Campos, você digita Campos. Se você é de outro lugar, você digita outro lugar. Mapa da água. Enquanto você vai digitando aí, eu vou falando para vocês o seguinte. O que a saúde integrativa ela entende? Primeiro, que o primeiro elemento fundamental para a sobrevivência de um ser humano é o oxigênio. Sem oxigênio, a gente não sobrevive. O que sai da sua torneira? Isso aí. Digita o nome aí da sua cidade. O segundo elemento vital para sua sobrevivência é a água, Fred. Lembra do aquário que a gente comentou? Pegando. O seu é vivo ou claro? O seu é vivo? O meu é claro, tá totalmente no escuro aqui. Acima do limite de segurança. Eu vou emprestar meu celular pra Fred aqui, depois eu cobro a ele, tá, gente? O meu claro escureceu aqui. Uma substância com maior risco de gerar doenças Essa crônicas, água daqui de Campos, você tá falando? É de Campos. É avaliação. Vamos abrir aqui. Enquanto o Fred vai lendo ali, eu vou falar. Entre 2018 e 2020, a água de Campos foram detectadas substâncias com maior risco de gerar doenças crônicas como câncer. É a água que a gente faz uso. E não adianta dizer que você faz água mineral, não, porque aquela água mineral... Deixa pra lá. Ainda tem outras 3 substâncias que também geram riscos à saúde. Aí tá aqui. Aí veja todas as substâncias detectadas. Aí tem uma gotinha d'água para. Aí tem um retângulo preto, você clica ali que ele vai dizer quais são os nomes dessas substâncias. Arsênio, aí fala o que pode causar o arsênio. E tem o trialometano. Trialometano, isso é o quê? Um mineral? Isso aí vamos lá. O que são essas substâncias que você encontrou aí? Isso aí é o resultado são subprodutos que são gerados diante do processo de desinfestação, né, da própria água. Ou Nossa água ainda tem antimônio. Deixa eu falar um assim em geral. Bário. Tabela periódica toda, quase. Toda. E aqui vem dizendo o que cada substância dessa tóxica. O bário, por exemplo, gera efeitos adversos nos rins, segundo o Ministério da Saúde do Canadá. O bário e seus compostos são utilizados na fabricação de diversos produtos industriais, como plásticos, vidros, cerâmica, Esse outro de nome estranho, qual é o nome? Trialometano. Tem na nossa água. Nossa água é uma água especial, né? Isso não é só em Campos, gente. Isso daí foi... O que acontece? Vocês precisam entender o seguinte, Natália, da onde está vindo esses produtos aí? Né? Estão aparecendo nada? Não. O próprio tipo de... tratamento da água leva à geração desses subprodutos, entendeu? O próprio tipo de tratamento da água, adição de cloro, leva, junto com matéria orgânica, leva à geração desses subprodutos. O negócio é o seguinte, a gente precisa mudar a forma de tratar a água. Isso tem adoecido e as pessoas não têm se alertado para isso. Quantas pessoas com problema renal, quantas pessoas com câncer, quantas pessoas com uma série de doenças onde a base está nas substâncias químicas, nas intoxicações, tá? Mas aí eu não sabia que uma base da intoxicação está na água. Ah, Natália, mas eu uso água mineral. Ok, é melhor você usar água mineral de garrafão ainda. Aí, né? Se ela for de boa procedência. Boa procedência, do que usar a água diretamente da torneira e passar no filtro
filtro, porque esses filtros, existem filtros especiais, inclusive, né, eu sou coach na área de saúde integrativa, tem pessoas que me contratam, eu vou na casa e a gente faz todo um mapeamento para mudar alguns hábitos e indicar algumas questões que ele pode trazer benefícios para dentro da sua casa. Então, assim, por mais que você não beba essa água, você tem um filtro especial, você toma banho e sua pele absorve essas toxinas. Então... É complicado. E quais são as doenças relacionadas? Quase todas. Hipotiroidismo relacionado, problema de TDAH, problema de autismo, problema... Inúmeras. Por quê? As toxinas, basicamente, elas causam um desequilíbrio tão grande no organismo do indivíduo e elas causam uma inflamação. E aí essa inflamação aí vai gerando uma série de problemas. Nossa, mãe. Então, quer dizer, a água já é o carro-chefe, né, dessa toxicidade, vamos dizer assim. Sim, porque o alimento você pode escolher orgânico ou não. Então, você melhor. A água, se todo mundo usa da mesma, ou você tem um filtro especial. Hoje existem vários filtros brasileiros e não brasileiros que a gente indica, né? Sim. Se a pessoa puder. Igual panela, né? Igual panela. Panela de alumínio joga fora, pelo amor de Deus. Nós temos osteoporose causada por acúmulo de alumínio, as pessoas não sabem disso. E mas aquele Teflon também é maior furado. Teflon aquilo, né? Inclusive tem um filme que depois eu posso indicar para vocês. Tem um filme que fala sobre o Teflon. Melhor panela hoje é de aço cirúrgico. Natália, mas eu não tenho condições financeiras para uma panela de aço cirúrgico. Então, você usa uma boa panela de cerâmica, tá? E quando eu digo boa, você tem que investir numa panela de cerâmica. Cerâmica é tipo uma louça, não? Porque tem alguns que são esmaltados, né? Tem várias cores hoje em dia, né? Mas uma boa panela de cerâmica atende muito bem. E uma boa panela de barro também, dependendo da procedência. Aquela de alumínio que vem... Alumínio é pior e Teflon é a segunda pior. Que tem de intoxicação. Inclusive, tem um filme baseado sobre a história do Teflon. Tá? Muito interessante. Aí, Fred, uma boa panela pra gente dar de sorteio dos professores. Olha! Isso aí, ó. Agora em outubro, né? A gente vai ter... Olha, lembra de convidar o pessoal que a gente já com chamou certeza, aqui pra participar dessa festa dos Panela, professores. a dica. Panela e água são duas coisas que não tem como você não investir. Aí, nessa primeira consulta, a gente está nos 5 minutos finais do programa, né? É uma pena, porque daria 5 programas. Nessa primeira consulta, a pessoa já sai com algum procedimento para ser feito ou algum suplemento. Sim, a gente indica, ou senão pode esperar uma semana, que a gente, né, volta para poder detalhar o que deu a análise da pessoa. A gente... da foto, a tal análise da foto. Isso. Se der para esperar. Se a pessoa chegar muito aflita, com um sintoma muito aflorado, a gente já faz alguma coisa. Então, pessoal, volta lá. A gente não vai poder prorrogar mais o assunto. Só para finalizar, para quem quiser saber um pouquinho mais, tem o Projeto Mais Saúde no Instagram, tá? Pode entrar em contato comigo, a gente leva essa palestra. Essa palestra é 0800. Ai, que maravilha! Isso, eu não tô cobrando nada, porque as pessoas precisam de informação. Com a informação, Fred, a gente consegue fazer a prevenção. É igual o carro, pensa no seu carro, né? Se você não faz a preventiva, a correção é muito mais cara. Então, é trazer conhecimento para as pessoas consigam ter opções. Aí, diretores de escolas, coordenadores, Entre né? em contato aí com a ND, vamos lá, tem ali o Instagram, né? Instagram, como é que é? ND_ Saúde Integrativa. E aí você vai conversar com a doutora Natália, vai combinar aí para levar para os alunos. Muito bom, informação. É uma informação inédita, acho que em Campos são poucos que fazem esse trabalho, né? Nesse âmbito que eu faço, eu desconheço. ND_ Saúde Integrativa. E aí você vai conversar com a doutora Natália, vai combinar aí para levar para os alunos. Muito bom, informação. É uma informação. Voltou ou saiu? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? O programa ficou aqui assim. Quer dizer, olha só, energia. Vamos lá. Tô brincando. A energia tá tão alta. Tá tão alta que tá repetindo, tá reproduzindo. Mas enfim, pessoal, a gente já tá nos 3 minutos finais, senão a gente vai levar um puxão de orelha aí do pessoal da rádio. Heloísa, você faz a sua fala agora. Aquela fala, Heloísa, tá embaixo da coisa. Então, já que nós estamos em um programa que trabalha com questões ligadas às escolas particulares, né? Fred, Não, Heloísa. Há 2 minutos. A sacolinha, lembrou. Pronto, captou. A gente não vai conseguir chegar ao final do assunto. Vamos ver se até o final do ano a senhora volta. Vamos ver se né, a gente combina. Mas então, enfim, um mimo. A gente não está conseguindo enxergar, né, amigo, o programa.
Com muito isso carinho. aqui é uma lembrança do sindicato. Em agradecimento. Pode abrir. Gente. Não vai abrir assim para comer exatamente, porque aí há um risco que não convém, né? Olha lá, a Fred tá de dieta, mas ele quer engordar, gente. Isso é um mimo, tá? Em agradecimento. A senhora pode ir para as considerações, assim, que a gente tá no finalzinho. Já vai preparando aí, meu amigo, o sorteio. O sorteio do kit para 4 pessoas do FAD. Já vai. Enquanto ela vai se despedindo, a gente vai sorteando aí o kit. Mas vamos lá. Vamos lá, já que tá falando de sorteio, posso lançar um sorteio aqui? Sim, vamos embora. Ótimo. Se você quiser, faz um sorteio aí para uma consulta amanhã na Sinfi, tá? Na Sinfi, que é na Pelinca. Pega os dados da pessoa, manda para mim e a gente agenda amanhã na parte da tarde. Então vamos primeiro ao almoço do FAD. Vamos embora. Dispara aí o sorteio do almoço, depois faz o sorteio de uma consulta. Nossa, isso aí foi surpresa também. Não estava no combinado, né? Não. Vamos lá, 1 minuto. A gente está aqui na contagem regressiva. Gente, esse assunto é porque é novo. Ninguém fala, né? A verdade é essa. Na verdade, não se tem interesse em falar. Porque senão você vai começar a boicotar um bocado de coisa. Mas eu acho que depois desse programa, muita gente vai procurar a senhora, hein? A CIF é uma clínica na Pelinca, né? A senhora falou. A gente pode combinar o seguinte, que o sorteado entre em contato com a senhora. Opa! Olha aí, o Tiago ganhou o kit refeição Tiago Montijo. Eu acho que é isso mesmo, né? Ganhou um kit refeição para 4 pessoas do FAD. Já está consolidado. O Tiago, depois a gente vai combinar o dia. Ele manda um oi para mim, deve ter meu número, e a gente vê o dia para ele buscar o kit refeição. Agora vamos para a consulta. Vamos embora, 1 minuto final. A consulta, o premiado da consulta vai entrar em contato no Instagram da doutora. Pronto, fica melhor. Porque aí, né, a senhora vai saber o nome da pessoa. Isso. Fica mais prático. Vamos lá. Valendo uma consulta com a doutora Natália na clínica CIF, que fica na Pelinca. R$250 a consulta, hein? Diga-se de passagem aqui. Né? Vamos lá, o tempo voa. O tempo voa. Nossa, hoje foi demais, né, Luiz? Mas, nossa, muito bom, hein? Adorei. Muito bom, muito bom. Merece parte 2, hein, doutor? Merece, parte 2. Ah, vai. Vejam só. Ainda mais que eu já... Vai ficar chato se disser que não vai. Olha, agora já estamos no amarelo, já o tempo já esgotou. Vamos lá, quem é... Elizabeth, conhecemos. Beth precisa. Que Beth, você ficou maravilha. internada há pouco tempo por conta de um pico hipertensivo. Nossa, fiquei muito feliz com a pessoa que ganhou. Sabe, ela levou um raio, professora de escola particular de 2 turnos. Parabéns, e é a nossa Beth. vice-presidente com muita honra dos sindicatos professores. Parabéns. Parabéns, Beth. Beth, não deixa de entrar em contato no Instagram da doutora e combinar o dia pra você ir lá, não. Olha, nada é por acaso. Amanhã. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Pessoal, a gente vai chegando aí a mais um final. Ó, deixa a Heloísa se despedir. Acabou, Heloísa. Não tem nem mais relógio ali, nós já extrapolamos o Aguardamos vocês na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais um convidado especial. Na verdade, uma convidada. Não dê spoiler por enquanto, você no início falou. A gente termina mais uma noite. Uma excelente noite para todos. Uma excelente semana e até a próxima segunda. Um abraço, muito obrigado pessoal. pela audiência de vocês. Tchau. Tchau.